Graça e paz, amados do Senhor, sejam bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando a revista da Central Gospel, que tem como título Os Evangelhos. Na primeira lição, e é importante o professor relembrar a lição anterior, na primeira lição nós falamos sobre Mateus, o Evangelho do Rei. E ali nós vimos que Jesus é o rei messiânico prometido no Antigo Testamento. Nós vimos também a maneira como Mateus ele apresenta o assunto, mostrando as profecias e mostrando os fatos. E vimos que Cristo não é apenas o rei prometido a Israel, mas é o rei da minha vida e é o rei da sua vida. E como todo rei precisa de um reino, a lição de hoje, ou seja, a segunda lição, vai dizer respeito ao reino de Deus. O título é Mateus, o Evangelho do Reino. O texto bíblico ele se encontra em Mateus 7, 21 a 23 e Mateus 18, do 1 ao 3. E você precisa fazer uma força para ler esses textos, porque eles vão edificar a sua vida. O texto áureo diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Este é o grande dever exigido pelo nosso Senhor. É a soma, é a essência de toda a nossa obrigação. O dever é buscar, ou seja, desejar, preocupar, considerar cuidadosamente estas coisas. E o objetivo desta busca é o reino e a sua justiça. Buscar as coisas de Cristo mais do que as nossas próprias. E quando elas entrarem em competição, eu preciso me lembrar qual deve ser a minha preferência, a minha prioridade. Então, quando eu busco o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, Deus acrescenta sobre a minha vida aquilo que eu estou precisando. Temos os objetivos da nossa lição, são 3. Compreender a atuação e a manifestação do reino de Deus em todas as esferas, entender que existem princípios éticos, morais e espirituais que normatizam este reino e crer que nos tornamos cidadãos do reino de Deus por intermédio único e exclusivamente do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na palavra introdutória, eu começo dizendo que nenhum outro evangelista falou tanto sobre o reino como Mateus. Em seu evangelho, a palavra reino aparece mais de 55 vezes. A expressão reino dos céus, 32 vezes. E das dezenas de parábolas encontradas em Mateus, apenas 5 não começam com a expressão o reino dos céus é semelhante a ... Agora há um outro detalhe que também eu considero muito interessante, que a definição humana de reino está diretamente ligada à extensão territorial governada por alguém, enquanto que a expressão reino na Bíblia, no livro de Mateus, não tem conotação geográfica, e sim relacional, ou seja, já tira algumas dúvidas, E a primeira delas é que o reino não é o céu. Jesus ele pregava sobre o reino do céu e não o reino no céu. Também não é a igreja, apesar de sermos os agentes da igreja. Não é um outro lugar. Então, se esta expressão ela tem conotação com a questão relacional, eu posso dizer que reino é a extensão do ser do próprio Deus. Jesus pregou o evangelho do reino e ele disse o seguinte: aonde houver um coração regenerado por ele, é claro, ali também estará o seu reino.
Glória a Deus por isso. Veja também que a ideia de um reino teocrático não aparece apenas no Novo Testamento. Quando Israel estava no Sinai, após ter sido resgatado do cativeiro egípcio, Deus falou ao povo, e ele disse, vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa, Êxodo 19, versículo 6. Então, a priori, Israel seria o povo que formaria o reino, e Deus, ele seria o seu reino. Então, se tem reino, existem as leis deste reino. Um reino no qual inexistem leis ou regras torna-se uma anarquia. O que é uma anarquia? É um sistema político e social baseado na negação do princípio de autoridade governamental. O reino de Deus, ele é dotado de princípios que vão normatizar a nossa conduta, a conduta dos seus cidadãos. Então, neste ponto aí, neste primeiro tópico nosso, nessa nossa introdução, tais princípios, eles serão chamados de leis do reino. E que leis são essas? Nós temos as leis éticas e nós temos as leis morais. A palavra ética, ela tem origem no grego, ethos, morada, habitat, refúgio, e está associada a caráter, ou seja, índole, ao modo de ser de cada indivíduo. A moral, por sua vez, ela tem origem no latim, moralis, tá? Relativo a costumes, relaciona-se ao conjunto de regras aplicadas na sociedade. Ou seja, em outras palavras, podemos dizer que, enquanto a ética diz respeito ao comportamento pessoal, a moral está atrelada ao comportamento social, ou seja, aquilo que é exercido na coletividade. O que ilumina a moral é justamente a ética. Para aquilo que muitos consideram estar no campo da decisão moral, é a ética quem dita o comportamento na realidade. Por exemplo, em alguns países onde o aborto é uma questão moral, normatizada pela lei, é a ética quem determina sua prática ou não. Então veja que Mateus ele pode então ser considerado o evangelho ético por excelência. No entanto, a ética apresentada por Jesus neste livro não se restringe apenas a uma lista de regras, antes de respeito a fazer a vontade de Deus. Eu glorifico ao Senhor por isso. Não foi por acaso que o Mestre chamou de sal da terra e luz do mundo, aqueles que, vivendo em um mundo deturpado, sabem que precisam fazer a diferença, pois são cidadãos do reino de Deus. Então, além da lei ética, além da lei moral, existe também as leis espirituais. Uma forma eficiente de começar de dentro para fora. O reino de Deus encontra-se no campo da espiritualidade. Sendo assim, as leis espirituais elas não podem ficar relegadas a um segundo plano. As leis éticas e morais, elas dizem respeito ao relacionamento dos cidadãos do reino com os cidadãos do mundo. As leis espirituais, em contrapartida, vão dizer respeito ao relacionamento dos cidadãos do reino com o Deus desse reino. Essas leis espirituais, elas podem soar como loucura para os que estão no mundo. Podem não fazer sentido para os céticos. Contudo, os cidadãos do reino entendem que não basta ter uma vida equilibrada na horizontal. É preciso estabelecer comunhão com Deus na vertical. Então, dentre muitas leis espirituais, nos ensinamentos de Jesus, eu vou falar apenas algumas. Primeiro, a doação e liberalidade. Você doa,
né, sem pensar em recompensa. Fazer o bem é quem não tem condição de retribuir. Temos também a oração. Trata-se de uma forma mais íntima e profunda de relacionar-se com Deus. Temos a adoração, né? Pai Nosso lá, o Pai Nosso, o famoso Pai Nosso, né? Santificado seja o teu nome. Então, adorar a Deus é primazia do reino. O perdão, ninguém pode esperar receber perdão se não o concede a outra pessoa. O jejum, abster-se de alimento, não como penitência, mas como um ato espiritual. O desapego das coisas materiais, um cidadão do reino dos céus não pode estar preso a essa terra, as coisas deste mundo. A crença na provisão divina, a ansiedade, a preocupação não pode nos dominar. A questão do julgamento, não julgar o próximo, precisamos julgar a nós mesmos, não os outros. Discernimento, o cidadão do reino precisa saber identificar as coisas espirituais, só por discernimento e a prática da palavra, porque a Bíblia diz o quê? Aquele que diz que conhece, mas não pratica, nele não está a verdade. Ouvir e não praticar desabilita-nos a viver no reino. E a pergunta, amado, que não quer calar, é como então ser um cidadão do reino de Deus? Ser cidadão do reino de Deus é ser um discípulo de Cristo. Não há outra maneira de se tornar um cidadão do reino senão por intermédio de Jesus. O próprio Cristo, em Mateus 16, 24, ele diz, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Veja só que interessante, seguir a Cristo é opcional. Ele diz, se alguém quiser, se você quiser, beleza. Se não quiser, também não tem problema nenhum. Mas, após decidir-se pelo caminho, após levantar a sua mão em aceitação, há condição para os seus seguidores. E a primeira delas é renuncie-se a si mesmo. Cristo não nos chamou para a afirmação do eu, mas para a renúncia. Renúncia, amado, é uma palavra para homens e mulheres espirituais. Precisamos nos abdicar do orgulho, da soberba, da presunção, da autoconfiança antes de seguir os seus passos. Negar a si mesmo não é a mesma coisa que se aniquilar como pessoa. Claro que não. Não se trata de se anular, mas de servir a Cristo e ao reino com prioridade. Eu preciso entender isso, que a prioridade, a partir do momento que eu aceitei a Cristo, é o reino e a justiça. Negar a si mesmo implica em permitir que o reinado soberano de Jesus, ele venha sobre nós e que esmigalhe todo o nosso ego e que esse ser, que esse Senhor, ele tenha o completo governo sobre as nossas vidas. No reino dos homens, o ego é o ego que predomina. No reino de Deus, o que predomina é a renúncia. Então, para ser um cidadão do reino, é preciso abrir mão, às vezes, dos sonhos, dos projetos de vida, né, dos desejos do coração. Claro que não. Você não precisa abrir mão dessas coisas. Absolutamente não. Jesus diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Paulo falou, vivo eu, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, o que prevalece não é mais o meu eu, mas a vontade de Cristo. A segunda coisa, para se tornar um cidadão do reino,
é tomar a sua cruz. Veja que a cruz é o símbolo da responsabilidade cristã. É impossível ter Cristo no coração se não houver cruz sobre os ombros. E um detalhe interessante é: cada um tome a sua cruz. Eu não tenho que tomar a cruz do meu irmão, do meu amigo, do meu colega. Cada um carregue a sua. Tomar a cruz é assumir a responsabilidade do martírio, se for necessário. É assumir, ou seja, assim como Cristo fez por nós, quando sobre ele estava aquela cruz, ele estava assumindo uma responsabilidade, levando sobre ele todos os nossos pecados, as nossas mazelas, a nossa dor. Então, a figura de linguagem utilizada nos remete a um condenado forçado a levar a sua própria cruz até o lugar da execução. Foi o que aconteceu com Cristo. Por isso, cada um deve carregar a sua. Há muitos crentes sem cruz, mas ouça isso: vida cristã sem responsabilidade para o reino não existe. E a terceira coisa para me fazer ou fazer de mim, da minha pessoa, um cidadão do reino, é seguir a Jesus, né? Eu considero isso a questão mais difícil, seguir ao Mestre. Esta condicional, na verdade, de respeito a segui-lo diariamente, constantemente, diuturnamente, não apenas um tempo determinado. Segui-lo é imitá-lo, é fazer o que ele faria se estivesse no nosso lugar, é ser-lhe fiel, fiel em tudo, não só nos dízimos e nas ofertas, como muitos ainda pensam. Não, é fiel em tudo, não somente naquilo que é fácil, conveniente ou popular, mas é colocar a mão no arado e não olhar para trás, seguindo Jesus pela fé, sem retroceder, até que a trombeta soe, até o toque da trombeta, até o final. Então veja, o cidadão do reino do céu é fiel a Cristo não apenas no início da jornada, ao contrário, ele anda em suas pegadas, ele obedece os seus mandamentos, ele é grato todos os dias pela salvação recebida. A nossa atitude e as nossas escolhas revelam se estamos realmente seguindo ao Rei, se estamos sendo fiel, ou se já renunciamos à herança eterna. Essas são as condições para se tornar um cidadão deste reino. E eu quero agora, aproveitando essa oportunidade, concluir esse nosso estudo dizendo que o reino de Deus deve ser experimentado, deve ser vivido, não apenas transmitido, queridos, não apenas ensinado. Enquanto aguardamos o reino escatológico, sua essência deve ser levada a cabo no tempo presente. Jesus chamou homens e confiou-lhes a continuidade desse reino. Olha como pesa sobre nós esta responsabilidade de dar continuidade àquilo que Jesus começou a fazer. Princípios éticos, morais, espirituais não caminham sozinhos pela terra. Eles precisam ser conduzidos por alguém. Quem são esses alguém? Somos nós, sou eu, é você. Pessoas que um dia levantaram a mão, aceitaram o Senhor Jesus Cristo, que servem ao Rei com inteireza de coração. Então, à medida que outras pessoas passam a crer e a participar dessa experiência, o reino de Deus também ele é expandido, ele expande-se no mundo. Jesus é aquilo que nós precisamos para
levar adiante esta mensagem. Jesus é o que nós precisamos, o Espírito Santo. Então, guarde essa palavra no seu coração, passe a mensagem evangelística para frente, dê a sua aula, se consagre antes, ore, jejue, leia a Bíblia, medite bastante e com certeza o efeito será extraordinário na vida dos seus alunos. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Até a próxima.